A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM, uma boa noite também. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, vamos falar sobre Deus é Espírito. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32, seu WhatsApp 999-327758. Para falar comigo, utilize o TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e todos nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Deus é Espírito. Nós espiritistas sabemos muito bem que Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, as maravilhas da criação e que se traduzem aos nossos olhos nas montanhas altas e belas, nas águas claras e úteis, nas árvores amigas e frutíferas, no ar puro e indispensável, na terra generosa e maternal, que recebe a semente e dá o grão nutritivo no mecanismo perfeito do nosso corpo, com seus órgãos sábios no misterioso e sublime laboratório mental da criatura, no sol dadivoso e patente, sem a qual a existência em nosso planeta é impossível, nas estrelas distantes e faiscantes dos céus límpidos, nos sistemas siderais além. Então Deus é essa grandiosidade toda. Podemos observar Deus na natureza, em todos os lugares, sempre a sua presença é notada. Não se conhece Deus. Se conhece Deus através da sua criação, né? Nós sabíamos que Deus é amor. Os nossos erros, a sua paciência a nos corrigir, os nossos grandes pecados, os seus infinitos perdões, as nossas continuadas violências e a sua paz a nos aquietar o vulcão interior enfurecido permanente, as nossas durezas para com os companheiros e irmãos de romagem terrena, e sua bondade a dissolver-nos o coração empedernido, as nossas trevas a procurar tudo, e sua luz iluminando sempre os desvãos sombrios das nossas almas, nos momentos de sofrimentos, de dores,
nós buscamos a Deus, sempre disposto a nos auxiliar, abrindo novos horizontes, clareando os nossos caminhos. Nós sabíamos que Deus é Pai, os seus carinhosos cuidados, providenciar nosso crescimento espiritual na bondade, na ternura, na piedade, na fraternidade, na tolerância, no perdão, no devotamento, no equilíbrio, no amor, e a nossa rebeldia a impedir-nos a ascensão para a vida maior, atrofiando-nos as manifestações para o bem e anulando-nos as possibilidades de gloriosas, de avançarmos para a redenção luminosa e esplêndida. Mas ainda não sabíamos com Jesus que Deus é Espírito. Somente Jesus vem afirmar, né, o quão Deus é bom, que é um Pai amoroso, justo, misericordioso. Então Jesus traz uma outra definição de que a humanidade tinha com relação ao Criador. Nosso Mestre Jesus nos ensina hoje mais uma verdade celestial. Na sua palestra fraternal e profunda que ele entreteve aquela mulher samaritana, afirmou uma regra religiosa e espiritualista e que ninguém se deve furtar daqui para adiante. Deseja realmente comungar com o Pai invisível. Deus é Espírito e importa que o adorem o Espírito e verdade. Então essa é a afirmativa de Jesus na mulher samaritana. É uma definição do culto à divindade que não comporta duas interpretações. Aquele que veio justamente para instituir a legislação própria do nosso planeta, regulando sua vida moral, social, espiritual e material, declara que qualquer adoração ao Pai Eterno que não tenha um cunho de religiosidade interior no altar do coração é ilegítima e incompatível com a realidade eterna. Aqueles que falam em altas vozes, que fazem uma prece de 1 hora, aquelas coisas demoradas, mas que nada sai do coração, estão perdendo tempo, porque não atinge, né, nem sequer o teto da sua própria residência. Não será com ofertas materiais em aras de pedras que Deus deve ser adorado. Não será com a velha e condenável mentalidade farisaica cheia de exterioridades ruidosas e hipócritas que o Senhor dos céus deve ser homenageado. Muitos ficam, nós temos que orar na casa de Deus, aqui é a casa de Deus. A casa de Deus é todo o universo por Ele construído. Não podemos furtar dessa grande verdade. Onde é a casa de Deus? Em todos os lugares. Ele é o Criador de todas as coisas. Portanto, todo o universo lhe pertence, é a sua residência. Não o local de alvenaria, de pedras, né, que aqui é a casa de Deus. A casa de Deus está em todos os lugares onde estivermos. Milênios que ele abomina os holocaustos dos crentes que não cumprem os seus estatutos, honrando apenas com os lábios medazes. E a lei pede amor na gama infinita de seus desdobramentos divinos. Na verdade, quem cuida é estar cultuando a Deus com oferendas e sacrifícios não satisfaz, porque não presta a um espírito culto idólatra e vazio de fervor. A um espírito temos que buscar não com os olhos físicos e lábios carnais, mas com o pensamento dignificado, com a consciência reta, com os sentimentos enobrecidos, para que haja a comunhão real e eficaz de espírito com espírito. Nossa ablata tem que ser uma adoração viva, resultante dos nossos atos santificantes, para que Deus nos transfunda as suas energias sublimes e também renovadoras. Então, assim teremos cumprido o mandamento da verdadeira adoração que podemos fazer em qualquer parte, desde que nosso espírito humano procure o Espírito Divino. Está vendo? Podemos fazer em qualquer parte, sem penitência e sem promessas, mas com a vida simples, espiritualizada, isenta de leviandade. Deus não quer para nós sofrimentos, penitências, né? Não é nada disso. O ato mais agradável que podemos fazer a Deus é exatamente perdoar aqueles que se colocam à nossa frente, né, como verdugos. Isso é o maior sacrifício que podemos fazer.
Não é sacrifício físico, como muitos fazem promessa, vou deixar de comer isso e aquilo. E adianta fazer um sacrifício desse se o lado moral nada fez para mudar? Está falando mal da vida alheia? Está se entorpecendo de drogas? O que adianta fazer algum tipo de esforço que em vão não serve para nada, perda de tempo. Então o sacrifício mais agradável a Deus, não esqueçam disso, está no Evangelho segundo o Espiritismo, palavras exatamente do evangelista Mateus, que diz que o maior sacrifício a Deus é você perdoar as ofensas, perdoar aquele que serve de entrave para a sua caminhada. Esse sim é um grande sacrifício. E se é louvável. Agora, deixar de comer, deixar de fazer certas coisas, como se isso fosse uma barganha com Deus. Primeiro que Deus não precisa disso. Quem precisa é você. Então acorde para essa realidade. Desperte tu que dormes. Não é como falou Paulo de Tarso. Não sei há quanto tempo, Senhor Jesus, estás à porta do coração humano, batendo com os teus amorosos dedos. O orgulho incorrigível cerrou, por séculos e séculos, as portas duras desse coração, impedindo tua visita real e benfazeja. Nunca pretendeste violentar a resistência injusta dos homens, e ficaste sempre de fora, insistindo suavemente para que eles te dessem guarida. Não vinhas como um caminhante noturno, exausto da jornada longa e ansioso de leito e pão. Não esperavas diante da vivenda solitária como mendigo esperançoso de esmola e agasalho. Não vinhas pedir, vinhas dar, e dar abundantemente. Caminho que eras, trazias para todos uma rota de luz e de felicidade. Verdade que eras, o reinado das imensas revelações do teu evangelho cairiam sobre a humanidade árida como chuva abençoada na terra sedenta. Vida que eras, os mortos deixariam os sepulcros para contemplar contigo a eternidade esplendorosa. De tal forma, porém, os ouvidos humanos estavam turbilhonantes de ruídos do mundo que não puderam escutar o teu toque sereno. Há quantos séculos, Senhor, estás chamando? Há quantos, Senhor, eles te estão fugindo? Duro lhes tem sido recalcitrar contra ti. Enquanto se trancaram nas quatro paredes do personalismo estreito, tiveram seus horizontes limitados entre a avareza e o ódio, entre a tristeza e o desalento de viver. Nada tinham, e as tuas mãos repletas, tudo ignorando, e a tua boca tão sábia, tão sofredores, e o teu poder na expectativa, famintos e imundos, e serias o pão e a água, cegos nas trevas, e luzias com intenso esplendor. Irmão e amigo, é bem possível que, semelhantemente a um bisonho senhor feudal, te encontres encastelado nas tuas necessidades, escravizado os teus raciocínios pessoais, já muito viciados. A bênção do sol jamais penetrou os aposentos do teu solar silencioso, melancólico e distanciado do concerto universal, porque as janelas permanecem fechadas. Entretanto, experimentas um vácuo na vida e um pessimismo indefinível em tudo. Desconheces tantas coisas quando podias saber tanto. Cessa por um instante a tua voz áspera, impõe silêncio às tuas ideias, faze calar esse velho coração queixoso e ouve. Não é o vento da noite que sussurra no beiral da tua casa. Desta vez, não é o estrangeiro de ontem que inutilmente te pediu pousada. Não reconheces essa voz, não identificas o timbre divino, o sotaque do céu no peregrino que te fala. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Atende agora a Jesus que bate, deixa que ele entre para enriquecer tua casa miserável. Ele sabe que as paredes não estão brancas, que os móveis estão empoeirados, os alicerces podres. Não importa que a luz que pende do teto seja escassa, que as fendas nas paredes sejam grandes. Ele está querendo entrar, isto é que é importante. Abra a porta, pois, do teu casebre. Jesus já conhece o hospedeiro pobre que és. Não hesite mais, não despreze a oportunidade de ceiar com o santo companheiro. Ele corrigirá a paisagem da tua casa, reparando-a e embelezando, distribuindo luz, perfume e alegria.
e que a tua memória, tantas vezes ingrata, guarde com gratidão, amor e respeito a lembrança viva do visitante divino, que te deu tudo, entretanto, no teu paupérrimo coração. Poucas vezes Jesus usa de tanta tristeza em sua linguagem como no instante em que fala da possibilidade de sua retirada. Custou-nos tanto descobrir o amigo certo em meio às falsidades do mundo. Sofremos tanto nas vidas sucessivas, quando a embriaguez dos prazeres e o perfume dos pecados absorviam os nossos dias, que perder Jesus desta vez, consentirem que Ele se afaste de nós, trará consequências desastrosas para a felicidade perpétua de nossos espíritos. Eu me retiro e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Quem se retira é o amigo. Quem enxugará o nosso pranto? Quem enxugará o nosso pranto, sustentando-nos nas provas com carinho e bom ânimo? Quem se retira é o Salvador. Que será da redenção de nossas almas pecadoras? Quem se retira é o Mestre. Quem nos ensinará as verdades de Deus, enriquecendo nossos raciocínios no estudo da sabedoria divina? Quem se retira é o Guia. Quem nos prevenirá contra as emboscadas, os acidentes e os perigos do caminho? E Jesus, que nunca teve a intenção de ausentar-se de nossos destinos, seu desejo é, antes, ficar conosco, para nos transfundir vida espiritual abundante, fazendo de nossos corações seu domicílio permanente. Se ele, pois, se retira, é porque nós o expulsamos, com os atos maus e os pensamentos impuros, com as emoções indignas e as vibrações inferiores. Ah, se essa possibilidade se realiza, se o Senhor se distancia de nossa alma, desce até nós uma tristeza tediosa. Não resistimos ao mal. Os antigos companheiros do nosso passado de erros voltam a atormentar-nos. Ficamos novamente egoístas, duros de sentimento, incapazes de perdoar, insensíveis à dor alheia, inertes para amar, com sacrifícios e renunciações. A vida em família ou em sociedade, no trabalho ou entre amigos, já não oferece aquele mesmo colorido do tempo em que Jesus partilhava conosco das atividades diárias. De nós fugiu aquela paz, nossos rostos já não refletem aquela alegria. A melancolia e o azedume são nossos hóspedes agora, porque ele saiu. Então, sentimos falta do inovidável amigo, saudades de Cristo. Buscamo-lo em toda parte. Onde está Jesus? Como recuperar sua amizade leal? Necessitamos muito e urgentemente de Jesus Cristo. Todavia, ele se retirou. Nossas maldades e nossas ingratidões o repeliram. Choramos e padecemos com a ausência do Mestre. Virá ele de novo? Agora estamos a sós com os nossos pecados. Nele morremos, afogados em sofrimento, em remorsos, em lágrimas. Reconhecemos na desdita que Jesus era de fato a força de nossa vida moral, o alicerce rochoso de nossas edificações duráveis. Retirando-se da casa de nossos espíritos, tornou insegura a nossa estabilidade, precária a nossa posição frente às grandiosas construções do mundo. Sem ele, as paredes desmoronaram, o assoalho fendeu, o teto foi abatido com fragor. Vê, meu irmão, se Jesus não está afastado de ti, da intimidade do teu ser. Modifica tua mente e teu coração. Se sentes que o Senhor vai afastar-se, retém Jesus em tua alma. Cumpre os mandamentos que o Evangelho guardou para ti. Afeiçoa-te ao Espírito do teu Mestre, para que ele encontre afinidade contigo. Só assim Jesus permanecerá. Adota o padrão de sua túnica alva, prefere sua cor, adquire o som manso da tua voz, e ele não se retirará, morando contigo para a tua alegria na terra e no além resplandecente do reino das luzes divinas. Narra o evangelista Mateus os últimos instantes de Jesus, em que a responsabilidade coletiva dos judeus ficou claramente definida. O Salvador está perante o volúvel e comodista Pilatos, tendo à sua retaguarda a ensandecida plebe. O representante de Roma, a um só tempo, desejoso de soltar Jesus e de se garantir na posição de mando e sibaritismo, apresenta ao povo ingrato a seguinte fórmula: Jesus ou Barrabás?
E a multidão inquieta, persuadida pelos sacerdotes hebreus, responde prontamente: Barrabás. A escolha estava feita. Barrabás, o ladrão e o homicida, teria a liberdade. Jesus, o doador de bênçãos divinas e o ressuscitador de almas, para a cruz. Barrabás, mentiroso e perverso, para continuar no mundo, iludindo e prejudicando. Jesus, verdadeiro e bom, seria impedido de prosseguir ajudando. Barrabás, representando pecado com torpezas. Jesus, colocado diante dos homens como símbolo vivo das virtudes e das perfeições superiores. Em Barrabás, a humanidade se revelando em fracasso moral. Em Jesus, a espécie humana num grau sublimado de santidade gloriosa. Há mais de 2000 anos, a voz do procurador romano se fez ouvir, vibrando, hesitante, nos céus vespertinos de Jerusalém. Um punhado de ouvintes, enceguecidos e maus, zombeteiros e ingratos, teve consciência da pergunta de Pôncio Pilato: Jesus ou Barrabás? E a decisão veio imediata: Barrabás. O Filho de Deus foi preterido, a verdade divina foi recusada, a vida eterna foi repelida, o Senhor das luzes foi desprezado, o Salvador foi rejeitado. Seria engano dos homens de hoje ver nesse episódio final da vida de Jesus Cristo, fato apenas histórico, reduzido às circunstâncias daquele momento, como exclusividade dos anais hebreus. Mais que isso, ele ultrapassa o acanhado âmbito da época messiânica, atravessa os séculos para se pôr à nossa frente com a força e a significação de um acontecimento presente. A rejeição do Salvador pertence à humanidade, porque também a nós, no curso das existências numerosas, tem sido feita a mesma pergunta: Jesus ou Barrabás? E por que nos decidimos? Em quem recaiu a nossa escolha? A história subsequente à crucificação do Senhor é uma demonstração incisiva e clara da preferência que fizemos. Nossos desvios morais e espirituais em todos os setores provam a decisão que tomamos quando nos vimos de frente da alternativa proposta. A Jesus certamente não escolhemos. Nossos pecados falam bem alto da nossa deliberação insensata, e nossa lágrima e nossas dores atuais são o preço da escolha desvantajosa. Reconhecemos agora, depois de tantos infortúnios, que Jesus teria suprimido o grande erro cometido. Como os judeus tresloucados naquela tarde pungente, entre Jesus e Barrabás, preferimos o que rouba a nossa paz, o que intranquiliza as nossas vidas, o que corrompe as nossas aspirações, o que entristece o nosso semblante, o que macula os nossos atos. Amigo, novamente o Mestre está colocado à tua frente, não para ser julgado pela injustiça humana, mas para que aceites desta vez a companhia do teu Senhor. O amor de Deus renova a oportunidade de ontem, para que escolhas com sabedoria. Ante teus olhos aparecem igualmente as ilusões e os prejuízos mundanos. Não vaciles, fica em Cristo, recusa Barrabás. Teu entendimento ainda não amadureceu para que tenha uma preferência sábia? Não sabes que a estrada larga da perdição leva a abismos tenebrosos? Ignoras, porventura, que Jesus é o emissário de Deus, o único autorizado pelo Pai para te trazer felicidades? Considera teu passado e escolha por Jesus. Meu querido irmão Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. As palavras corretas. Um suéter cinza largado sobre a carteira vazia de Tommy lembrava o menino desanimado que acabara de sair da sala do terceiro ano com seus colegas. Logo, os pais de Tommy, que haviam acabado de se separar, chegariam para uma reunião, convocada pela diretora para falar sobre o mau desempenho escolar e o comportamento insubordinado de seu filho. Nenhum deles sabia que a diretora havia chamado o outro. Tommy, filho único, sempre fora feliz, gostava de cooperar e era ótimo aluno. A responsável pela escola havia pensado por alguns dias em como poderia mostrar para aquele pai e aquela mãe que as recentes notas insuficientes
representavam a reação de uma criança magoada com a separação dos pais. A mãe de Tommy entrou e se sentou em uma das cadeiras que havia perto da mesa da diretora. Em seguida, o pai chegou. A pontualidade dos dois evidenciava sua preocupação. Eles se olharam com surpresa e irritação. Enquanto a diretora fazia um relato do comportamento e do rendimento escolar de Tommy, rezava para encontrar as palavras capazes de ajudar aqueles pais a perceber o que estavam fazendo com o filho. Mas as palavras não vinham. Ela pensou então em lhes mostrar um dos trabalhos de Tommy, todo borrado, feito sem cuidado, achando que poderia lhes dar a dimensão da perturbação do menino. Era uma folha de papel amarrotada e manchada de lágrimas, um dever de inglês. Ele escrevera dos dois lados da folha sem atender à tarefa, apenas uma frase, escrita e reescrita. Em silêncio, ela desamassou a folha e a entregou à mãe de Tommy. Ela a leu e, sem dizer palavra, entregou-a ao marido. Primeiro ele franziu as sobrancelhas, depois sua face se desanuviou. Ele ficou lendo por um tempo que pareceu uma eternidade. Finalmente, dobrou o papel cuidadosamente e o colocou no bolso, estendendo a mão para a mulher. Ela enxugou as lágrimas e sorriu para o marido. A diretora tinha os olhos marejados, mas eles nem a notaram. Ele ajudou a esposa a colocar o casaco e saíram juntos. À sua maneira, Deus fez aquela dedicada diretora encontrar as palavras corretas para reunir uma família. Ele a guiou até a folha do dever de Tommy, toda escrita com o angustiado desabafo do coração atribulado de um menino. As palavras escritas foram: querida mamãe, querido papai, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. A união e o amor de um casal são todo o chão da confiança e das certezas, e todo o céu da esperança e dos sonhos de uma criança. O amor do casal é o gerador do núcleo familiar e também seu alicerce mais importante. As crianças precisam ser amadas, é certo, mas necessitam também fazer parte do amor dos pais entre si. Necessitam ser a extensão desse sentimento tão nobre. Quando a reconciliação não for mais possível na instituição conjugal, os cuidados e a atenção aos filhos devem redobrar, para que as consequências do divórcio sejam minimizadas às crianças, evitando traumas e sofrimentos que podem permanecer para sempre. Mesmo quando a união estiver ameaçada, nunca esqueçamos de que as palavras corretas ainda serão aquelas que expressem o amor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, pedimos que ampare-nos a cada instante, Senhor, incentivando-nos a continuarmos trabalhando na sua seara, divulgando sua sábia doutrina, mesmo com o nosso acanhado programa, fazemos de coração, tu sabes perfeitamente disso. Pedimos que auxilie também, Senhor, a todos os nossos queridos irmãos ouvintes, sintonizados ou com a nossa emissora diretamente ou pelo YouTube, que as famílias possam ser consoladas e que todos esses irmãos recebam nos seus corações os eflúvios divinos através da espiritualidade amiga, também a égide de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado, Pedrosa, pela participação no programa de hoje. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Reforçamos aos nossos irmãos, as orações para os nossos irmãos aqui da nossa cidade, que estão sofrendo muito com essa chuvarada desses últimos dias, e que Jesus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite, muita paz, fiquem com Deus. Boa noite, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM,
Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar, para amar.